E hoje nós estamos com um personagem pra lá de especial, né, em comemoração aos 506 anos da Reforma Protestante. Daqui a alguns dias, algumas pessoas vão estar comemorando o Halloween, mas nós estaremos comemorando algo bem mais importante, bem mais influente, não somente, né, para a Alemanha, mas para todos os continentes, né? E eu quero dar boa tarde àqueles que estão nos assistindo e também para a Vanessa, nossa outra apresentadora. Então, boa tarde a todos, né? Como a gente sempre fala, eu já falei várias vezes, mas esse era um dos personagens, né? A gente fala personagens, eles existiram de verdade, né? Mas era uma das grandes figuras aí desses generais que, particularmente, eu tinha bastante expectativa, né? E eu convido você, né? Acredito que a maioria das pessoas que já falaram, né? A gente vai já falar com você e que vão falar conosco aqui, estão acompanhando, já viu algum filme, né? Alguma retratação aí da história de Lutero, né? Mas eu convido você a nos acompanhar mesmo, né? Eu acredito que a gente vai... Algumas pesquisas que eu fiz de alguns filmes, eu vi que eles não conseguiram relatar alguns fatos importantes, então vai ser muito interessante para construir aí o seu conhecimento sobre a Reforma Protestante. Exato, então já aproveita esses primeiros minutinhos para você estar compartilhando, né, esse material, esse conteúdo, essa transmissão ao vivo com alguém. Se você estiver nos assistindo simultaneamente pela televisão, seja pela TCM, Box ou pela Telecab no canal 110, você pode estar aproveitando também, sintonizando com a gente no canal do YouTube Verbo Literário. E aí lá, através do chat, você pode comentar, interagir com a gente e, vez ou outra, durante a transmissão, a gente vai estar conversando, engajando com você, tá certo? Então, para iniciar, né, falando um pouco sobre a história de Martinho Lutero, eu quero começar lendo uma das primeiras coisas que tem no capítulo referente a ele, né? Vale lembrar que nós estamos com o livro Generais de Deus, os Reformadores Estrondosos, né? E o autor, o Roberts, ele começa definindo ele com uma própria citação do Martinho Lutero sobre ele mesmo, e diz o seguinte: nasci para guerrear contra fanáticos e demônios. Assim, meus livros são muito tempestuosos e belicosos. Preciso desraigar os tocos e as toras, cortar os espinhos e arbustos, preencher os charcos. Eu sou o lenhador rude que precisa desbravar e abrir o caminho. E eu achei bem interessante porque, de fato, isso retrata bem o que ele fez, né? Desbravando, né, todo o emaranhado do que veio a ser a Reforma Protestante, né? É bem interessante trazer também, que o autor traz rapidamente, um contexto, né, histórico. Algumas coisas que a gente vai comentar, eu até estava assim, analisando, né? Parece algo bem distante da nossa realidade, parece até um pouco engraçado, alguns temores dele, né? Mas também tem a ver com o contexto cultural, né, com o contexto mundial mesmo. A gente sabe que ali ainda estava no contexto da Idade Média, né? Então, para você ter uma ideia, era ilegal as pessoas terem Bíblia, né? Uma coisa que é bem comum para a gente, por mais que a gente escute, em algumas nações é proibido, né? Mas como é muito comum, muito fácil o acesso à Bíblia, nesse tempo, só o clero, né? Só ali... os monges, só as pessoas ali da Igreja Católica tinham acesso às Escrituras. Então, a população não tinha acesso à Bíblia. E as poucas Bíblias disponíveis, né, elas eram em latim, né, para o uso exclusivo dos sacerdotes. Você vai ver que isso é uma informação muito importante, porque foi uma das grandes benesses, né, da Reforma Protestante, né? A gente fala um pouco da figura de Lutero nisso. Mas o próprio autor, ele fala, né, a respeito de que não foi um dia, né, por mais que tenha esse dia, né, referente às teses que foram pregadas, né, as 95 teses de Lutero, lá na porta da catedral, mas foi um processo revolucionário, né? Aqui o objetivo não é dar uma aula de história, né, mas falar do personagem em si, mas você vai ver vários outros, né, que romperam, né, com essa tentativa de tornar Deus conhecido, né, tornar Deus próximo das pessoas, e a Bíblia é algo comum para as pessoas, né, e culminou aí na pessoa de Lutero, no tempo de Lutero, que isso começou a mudar, mas vários outros homens de Deus, né, que a gente vai ver alguns deles, tentaram fazer com que essa reforma acontecesse, né? Exatamente, não é à toa que esse limbo, né,
esse período no tempo é chamado de Idade das Trevas. Então, existia uma ignorância, né, que era fomentada, alimentada por algumas pessoas, e não somente nesse âmbito religioso, mas também em vários setores, né, você vai poder ver isso, né, testificar isso ao conhecer a história, né, em vários setores o conhecimento mesmo ficava para alguns. Né, isso impossibilitava que pessoas pudessem romper, conhecer, né, a verdade e principalmente, né, como nós estamos tratando hoje, no sentido religioso, no sentido espiritual. Então, Martinho Lutero, ele nasceu no dia 10 de novembro de 1483, ele nasce numa família cristã, né, o autor coloca a influência da mãe dele, de como ela era uma mulher de oração, né, o pai dele também, um homem trabalhador, e um dos pontos importantes que o autor do livro coloca era como a oração e a disciplina andavam juntos nessa família, né? Tanto a disciplina no caráter de trabalho, de diligência, mas também a disciplina no sentido educacional. Né? Então, o autor coloca até algumas experiências da forma como Martinho foi muitas vezes disciplinado. Então, era uma família, né, para aquele tempo, né, que buscava mesmo uma excelência, né, a ser mesmo correto e uma educação que favorecesse com que as crianças pudessem crescer de acordo com os princípios, né, daquilo que se era conhecido naquele tempo. Bem interessante também que fala, né, sobre a família dele. O pai trabalhava, né, numa mina, acho que era de cobre, mina de cobre, ou seja, eles pertenciam inicialmente ali, quando Martinho Lutero era bebê, né, criança, à classe de camponeses, né, que é como se fosse a classe mais popular dessa sociedade. E por meio de muito trabalho, né, e esse espírito que existia sobre essa família, né, de ser disciplinado, excelente, eles conseguiram ascender, né? Agora eles não eram simples camponeses, né? O pai dele abriu algumas casas de fundição, né? Então eles ascenderam socialmente e passaram meio que, né, ali da classe dos camponeses para os nobres. Então isso dá a entender no texto, né, que marcou bastante o coração de Lutero, né? E uma das coisas, né, que não existe nos filmes, né, pelo menos nos que eu assisti, que eu já vi, é de onde surgiu, né, como foi que Lutero chegou a ser um monge. No texto a gente vê que ele não tinha esse desejo no coração, né? Ele via a história do pai dele, né, e o próprio autor fala que o pai dele era um herói para ele. Então, para Lutero, o que ele precisava fazer, né, ele ser bem-sucedido, ter uma família e ter condições de cuidar dos seus pais na velhice dos pais. Então, ele tinha esse desejo de ser bem-sucedido, né, de, assim como o pai dele foi, ser bem-sucedido em todas as áreas. E aí ele começa a estudar, né, e tem o desejo de ser um jurista. E começa a estudar direito. Então, o texto fala, né, assim, a história dele fala que ele estava ali na juventude, estava tudo indo muito bem. Ele fazia agora parte de uma família, né, que era abastada, fazia parte de uma camada social ali privilegiada, não eram mais camponeses, estava vivendo os sonhos, estava traçando o rumo para onde ele queria ir, até que acontece, né, até que acontece a virada na vida de Lutero. Nessa época, como a gente já falou, né, tanto eu como a Amanda, o conhecimento era muito retido, né? As pessoas, elas eram muito impressionadas por fábulas, né? Aqui ele nasce na Alemanha, então você vai ver que a população no geral, até aquelas que eram cristãs, tinham medo, né, e acreditavam, né, em tudo que pra gente é fantasioso, né, faz parte de filmes, que é duendes, fadas, todo esse universo, né, aí místico era uma realidade para eles, a ponto de que, né, ele conta que quando sumia as coisas da casa deles, né, ovos, essas coisas assim, a mãe de Lutero achava que eram os demônios que vinham buscar. Você vê um sincretismo, né? Eles temiam os demônios que vinham, né, dessa educação mesmo da Igreja Católica, mas eles também temiam fadas, duendes, né? Então, tudo isso pairando aí. Parece, né, que viviam num mundo imaginário, né? E num pontual dia,
né? Ele atravessava ali meio que um bosque, né? Uma área arborizada, e caiu uma tempestade. Para todas as pessoas nesse tempo, uma tempestade poderia ser um sinal de juízo de Deus. Também tem a possibilidade, eu achei bem interessante que o autor fala, que uma tempestade pode ser a manifestação de espíritos malignos, mas pior ainda do que ser espíritos malignos se manifestando, era o juízo de Deus sendo manifesto ali em forma de uma tempestade. E foi o que aconteceu, né? Atravessando ali uma tempestade, resumidamente. Não achei em filmes, eu queria até ver essa cena, seria bem interessante. Mas ali caiu um trovão, um raio perto de Lutero, e ele temendo, a gente vai ver também que foi algo que marcou, né, essa revolução aí, essa reforma. Ele tinha muito medo de Deus. Todas as pessoas, né? Mas assim, traz o recorte da vida dele. Ele tinha bastante medo de Deus. Não só medo, que a gente vai ver também, como raiva, porque ele via Deus e Jesus como uma justiça muito cruel. Então, nessa situação em que um raio caiu perto dele, ele julgou ser parte do juízo de Deus. E nessa situação ali, temendo a morte, né, e o juízo de Deus, ele promete, né, aqui conta que ele clama a Santa Ana, né, que para o catolicismo, né, seria a mãe de Jesus, a avó de Jesus, né, e promete ser um monge. Ali, esse voto, né, esse, entre aspas, desejo de ser um monge, surgiu não de um chamado, de um chamamento ali, de uma vocação, mas de uma forma de fugir desse juízo, né, e de tornar-se mais aceito por Deus, né? E a gente vai ver um pouco mais na frente que foi algo de bastante desgosto do pai dele, né, que desejava que ele fosse um homem, entre aspas, né, normal da sociedade, que tivesse filho, família, né, desenvolvesse uma profissão. Mas ele decide entrar para o monastério nessas circunstâncias, com medo do juiz de Deus, se manifesta ali numa situação de tempestade em meio à floresta. É uma frase bem interessante que o autor ele usa e que define bem, né, esse começo desse processo que Martinho começou a traçar, esse destino que ele começou a trilhar foi: ele bombardeou o céu com obras na tentativa de alcançar a santidade. Então, ao passo que se tornar monge era algo que as pessoas até admiravam, né? E naquele tempo, tornar-se monge era a forma mais fácil, entre muitas aspas, né? Entre aspas, de ser salvo. Eles acreditavam assim: se um monge não for salvo, quem dirá nós, né? Então, assim, mesmo que houvesse essa certa reverência e esse certo respeito, né, com aqueles que resolviam se dedicar à vida, né, no monastério, existia também esse receio, e foi um receio que houve, né, no coração do pai de Martinho Lutero, porque ele viu ali o fim da esperança de que o seu filho fosse bem-sucedido, né? E uma das obras que eram necessárias para a ordenação era uma dieta escassa, roupas grossas, vigílias à noite, trabalhos de dia, mortificação da carne e o opróbio da pobreza e a vergonha da mendicância. Né? Então, você vai ver aí que começa na vida dele, e o autor ele é bem fidedigno, né, ao narrar todos os processos, mesmo processos difíceis. Né? E eu estava até comentando com Vanessa antes do programa começar, que ao ler a história você vai ficando angustiado, né, de tantas circunstâncias em que Martinho ele se submete nessa tentativa de alcançar a salvação com a sua própria performance, né? E assim, o livro narra, né, vários jejuns, vários momentos. Eu lembro no livro também, né, no filme Lutero, várias cenas dele, né, se automutilando, se machucando, né, para que de alguma forma ele pudesse espiritualmente ascender de alguma forma, né, e ser aceito da parte de Deus. Então, nesse início aí no monastério, né, a gente já vai começando a ver como esse momento na vida dele, né, foi sendo desatado de uma forma muito dolorosa. Né? E o autor também fala, e vai falar sobre isso em vários tópicos no livro, sobre a saúde mental dele, né? De que muitas vezes parecia que a mente dele se tornava um próprio labirinto, né? Ele tentando servir a um Deus que o escravizava, né? E vários outros fatores que limitavam mesmo a fé, né,
é bem interessante, né, que mesmo, né, talvez sem ter essa consciência, mas você vai ver que toda a vida e a revelação que ele recebeu foi em relação à justiça de Deus, né? Então, perturbava muito Lutero essa ideia de não estar aceito por Deus, né? Então, muitas vezes ele ficava perturbado, né? Até conta aqui que ele, por alguns poucos momentos, até estava em paz, né? Como que satisfeito, né? E o autor traz também uma perspectiva pessoal, né? Sobre o espírito religioso, né? Sobre o espírito que quer, resumidamente, né? Impor uma justiça própria, né? Que ela é insatisfatória. E diz que muitas vezes Lutero, né, andava entre essas duas margens, né? Está orgulhoso de suas obras, porque ele escolheu, né, ser de um monastério, né? A gente sabe, quem teve um pouco de vivência com a Igreja Católica, né, foi católico ou está no contexto, sabe que existe várias vertentes, né? Eu acredito que ele foi dos agostinianos, ou seja, aqueles que passavam por mais rigor, né? Mais rigor, as disciplinas, entre aspas, espirituais eram mais severas. E ele escolheu justamente a mais severa, né, para buscar, né, dá a entender o texto, para buscar viver essa paz com Deus, né? E fala que esse primeiro momento, como que ali o estágio meio que probatório, né, ele conseguiu com êxito, né? Foi um dos mais aplicados, foi um dos que mais jejuou, né? Até conta um relato que eu acredito que alguns filmes têm, que ele passou várias semanas, né, ali num rigor, né, de jejum, de flagelação e várias outras, entre aspas, punições, né? E ele precisou ser arrancado do quarto mesmo por conta que já estava ali numa situação debilitada. E depois de todo esse procedimento, né, ele está apto para celebrar a primeira missa. E ali, obviamente, ele está, né, desejoso desse momento, né? Até conta que a primeira missa, ela foi o primeiro evento, né? Foi remarcado porque o pai dele, ele obviamente queria que o pai dele presenciasse, né, aquilo que ele estava vivendo. Obviamente, ele queria a aprovação do pai, né? Até que aconteceu, né, a situação em que o pai dele conseguiu participar, né, desse momento, né? Até fala que ele chegou com bastante honrarias, com cavaleiros, e deu uma oferta considerável para o monastério. Mas aí essa também foi uma situação, né, bem complicada para Lutero, né? Ele conta, né, aqui a história que ele quase fugiu dessa primeira oportunidade, né? Porque ali existe um momento, né, para quem conhece a liturgia, né, da missa, né? Ele era um monge, ele celebrava uma missa, o momento da transubstituição, né, que é como que o clímax de uma experiência espiritual, né, ali para os monges, né, para a Igreja Católica. E aí isso perturbou bastante, né, a ponto de ele quase não conseguir terminar de celebrar essa missa, né, porque ele ficou bastante perturbado, né, diante ali desse momento. A gente vê que sempre existe uma expectativa, né, de sentir-se aceito, né, se sentir-se bem na presença, né, naquilo que ele, pelo menos, achava que conhecia de Deus, né? Esse momento, né, diferente dos protestantes, os católicos, eles creem que existe mesmo no momento da ceia, né, a transubstituição, que é quando os elementos, né, o vinho e o pão, eles de fato se transformam, né, na carne de Cristo, no sangue de Cristo. Então, por isso esse clímax, né, e por isso esse desconforto dele ministrando, né, se achando indigno mesmo de possuir o corpo de Cristo. E a gente vai ver que essa culpa, esse medo, essa angústia persegue ele, né, ali por muito tempo. E depois o livro coloca para a gente também, expõe a questão dessa cultura de indulgência, né, da corrupção dentro da igreja, né, de alguns sistemas, de algumas hierarquias também. E uma delas, né, essa questão mesmo da indulgência, né, acreditava-se que
que Jesus, Maria e outros santos, né, eles atingiram uma medida de bondade, de piedade que ultrapassava aquilo que era necessário para alguém ser santo. Então era como se houvessem depósitos, né, o livro coloca como tesouros de bondade, em que aquela medida que excedeu, né, para que alguém fosse salvo, era colocado lá naquele tesouro, e aquele que não tinha o suficiente para ser salvo poderia adquirir daqueles tesouros de bondade a quantidade para que ele também conseguisse, né, alcançar a salvação. E aí, baseado nisso, nós sabemos que, simultaneamente, essa cultura, né, eu tinha até anotado aqui, esse sistema, ele funcionava para estabilizar a hierarquia da igreja e aliviar a culpa das pessoas. Né? Então, era essa questão, né, de você... Obviamente não era adquirir a sua salvação, mas essa forma de você aliviar a sua culpa, né, era a fachada, né, a gente sabe isso pela história, de contribuir para a manutenção de alguns elementos, né, na hierarquia. E aí a gente sabe pela história, né, por arquivos, por documentos, que isso foi crescendo de uma forma assustadora. O livro também coloca em momentos posteriores de como isso foi ganhando alguns aspectos, né, mesmo de corrupção, da forma, né, se você visitasse tal lugar, você poderia tirar alguém mesmo até do purgatório, né, que era um lugar que eles acreditavam que algumas pessoas que não eram tão más para o inferno e nem tão boas para o céu ficariam ali até de alguma forma poderem ser resgatados por alguém que estaria vivo até então, né? Então, uma das formas de resgatar essas pessoas também era pagando algum valor ou visitando Roma, por exemplo. Então, eu estou explanando só alguns dos protocolos que a igreja impunha para as pessoas, para que de alguma forma a culpa delas fosse aliviada, né? E a gente vai ver que até esse momento, né, porque talvez você pense assim, Lutero, ele se revoltou com isso desde o início, né? Mas não, até fala que ele foi com essa expectativa em uma das visitas dele a Roma, né? Ele foi escolhido para ir a Roma, que é ali, até hoje, né, a representação, né, geográfica, né, de maior importância da Igreja Católica. Então, ele foi com o espírito, né, assim, com a disposição muito genuína de receber, de participar daquilo que estava sendo, né, disposto. Né? Diz que ele ficou tão... Né, ele percebeu que desejou que os pais tivessem sido mortos, porque ali no local, nesse local, né, nessa região que era tida como mais sagradas, ele tinha o entendimento de que se os pais dele já estivessem no purgatório, o fato dele estar em Roma, né, ver algumas relíquias, né, da Igreja Católica e uma série de outros mecanismos, né, que fazia parte de todo esse sistema, né? Ele pensou, poxa, né, parafraseando, se meus pais tivessem mortos agora seria bom, porque eu teria condições de tirá-los do purgatório, porque aqui eu tenho acesso, né, entre aspas, a adquirir muitas indulgências. Então ele foi com o coração muito aberto para vivenciar tudo isso. Ele não foi, né, assim, existem algumas pessoas que tentam retratá-lo como um rebelde, né, tanto que o nome não é rebeldia protestante, né, é reforma. A gente vai ver que ele inicialmente não tinha o desejo de romper com a Igreja Católica. O desejo dele era de quando isso se despertou, né? Diz que outra coisa que também chocou ele foi a irreverência de alguns padres, né? E entenda, quando a gente traz esses detalhes, a gente não está atacando a fé de ninguém, né? A gente está falando aqui de algumas coisas que ele vivenciou, ele presenciou a irreverência de alguns sacerdotes. Né? E quando ele analisou todo esse contexto, ele começou a perceber que algo não estava certo. Né? Então, ele buscou o monastério como uma forma de aliviar-se, né, diante da sua consciência com Deus. Só que todos esses elementos não trouxe para ele essa paz que ele buscava, né? Essa redenção que intuitivamente ele buscava. Então, ele só ficava cada vez mais perturbado, né? Então, você vai ver que no filme, nos filmes é bem relatado, que ele era uma pessoa muito
perturbado, né? Angustiada. Então, isso, pelos relatos da história dele, de fato é assim, né? Tem algumas coisas que são ficção, mas a gente vê que era algo que estava sobre a vida dele, né? E aí ele teve também, depois dessa situação, ele voltou de Roma, né? E ele encontrou ali meio que um mentor, que era um monge também, que vou dizer aqui o nome, mas não sei se é assim, porque se eu não sei falar, é difícil falar inglês, eu imagino alemão às vezes. Não sei se a Amanda conseguiu destrinchar aí. Johann van Staupitz. Algo parecido. Trilingue ela, fala em português, inglês, alemão, todas as línguas, né, de todos os reformadores e os homens de Deus. Mas esse monge, né, obviamente mais maduro, e é bem interessante fazer esse relato, não sei se a Amanda conseguiu, né, captar isso, né? Ele fazia parte, esse monge, esse mentor, fazia parte de um grupo de monges, né, como que de uma corrente, a gente vai usar esse termo aqui, tá bom? Como de uma corrente específica, que eram os eremitas. Então, a gente pensa, quando vê a história, né, a Idade Média, a Idade das Trevas, parece que ninguém estava voltado para Deus. Porque vê ali uma falha numa instituição, ainda que religiosa, né? Mas numa instituição, algumas falhas, você pensa, poxa, ninguém está procurando a Deus. Aí você vê o relato desse homem que decide ser mentor, né, ali, mentorear, meio que apacentar Lutero. Né? O livro conta que ele tenta apresentar Deus, né, levar Lutero para uma relação de intimidade com Deus. Porque dessa corrente que ele vinha, os monges, eles tinham o costume de se isolar, né, ir para desertos, né, e buscar a presença de Deus. Então, é bem claro a história de que eles faziam todas as obras como todos os outros monges, né? Eles não descumpriam nenhum ritual, nenhuma exigência. Mas eles tinham uma consciência que aquilo era feito não para salvação, né? Aquilo era feito como que uma busca, né, de intimidade com Deus. Essas pessoas, né, dá a entender no texto, dessa corrente aí dos eremitas, né, que eles eram mais místicos, eles tinham essa consciência de culpa menor. E com esse entendimento e com essa experiência, porque o livro diz que os sinais e as maravilhas acompanhavam essas pessoas, né, que se isolavam muitas vezes nos desertos para buscar a presença de Deus. Então, esse homem tentou, né, fazer com que Lutero buscasse ali a presença e, de certa forma, ter um alívio, né, e a liberdade de não só conhecer ritos, regras, dogmas, né, o peso ali das indulgências, mas que conhecesse o próprio Deus, né? Exato. Eu acho a forma como o autor escreve é muito interessante, né? Em um dos tópicos anteriores, ele falando sobre o espírito de religiosidade que impõe vários protocolos, né, várias etapas para que as pessoas cumpram e várias obras que as pessoas precisam, né, executar para que algumas coisas se manifestem ou para que pecados sejam perdoados. Né? O livro coloca que Martinho ele passava tantas horas se confessando, né, a ponto de exaurir quem estava ouvindo ele, né, cerca de 6, 7, 8 horas confessando pecados. Imagina o pecado de um monge, né, que está muitas vezes no deserto, que está em silêncio, né, que está ali mesmo consagrando a sua vida, né. E é bem interessante esse encontro com o monge, né. E na verdade aquilo que eu entendi como o start, né, na mudança de vida dele foi esse choque dentro dele mesmo, né? Essa denúncia dentro dele mesmo. Enquanto ele estava ali naquelas escadarias, ele dá de encontro com um protocolo religioso dentro dele, ele desejando que os pais estivessem mortos, para que ele pudesse executar aquele protocolo, executar aquela regra para que os pais dele... Né? Então, você vê assim, um devaneio mesmo, né? Uma esquizofrenia mesmo religiosa, né? E aí esse encontro mesmo com esse mentor, que posteriormente depois, né, me parece algo intencional, esse mentor vai colocar ele para ensinar, né, teologia no lugar dele. E isso acontece muito rápido na vida dele, né? Aos 25, 26 anos ele já está lecionando. E
Me parece intencional porque a forma como é contada no livro é como se, através do contato com a palavra de Deus, algumas dúvidas, algumas angústias de Martinho pudessem ser resolvidas. Né? E já que alguns padres, alguns sacerdotes, alguns outros monges já não tinham conseguido, né, trazer esse descanso para ele, pudesse ser que a palavra talvez tivesse esse poder, né, essa influência sobre ele. E, de fato, né, foi o que aconteceu. Então, falando rapidamente com você que chegou aqui, a gente ainda não lhe cumprimentou. A Amanda já estava aqui desde antes do princípio. Daniela Silva, Dani, boa tarde. Dani, Ducinete, Graça e Paz, Ducinete, Marislaine, Juliette Araújo, boa tarde. Gisa Loyola, chegou também agora Marta Jussara. Eita, tão bom ouvir esses ministros, pois vocês interajam também. E aí, outra coisa que eu lembro que eu marquei no livro, porque me marcou, foi como ele buscava esse sistema de justificação. Né? Então, ele pensou, eu preciso me confessar de todos os pecados. Mas os pecados que eu não lembro, eles não vão ser confessados, então, automaticamente, eu nunca vou ser salvo. Né? Então, ele percebeu que até o sistema de justificação era falho. Então, tudo que ele buscou, né, a maior angústia dele, é tudo que ele buscava, tudo que lhe era apresentado, né, tudo que ele buscava ler, tudo que ele buscava fazer, era como que cada vez mais ele estivesse escravo, né, e preso em algo que nunca chegasse no resultado que ele queria. Né, na minha leitura dele, né, a minha leitura de Lutero era alguém que buscava incessantemente estar em paz com Deus, né, que é uma paz que ele começa, né, a experimentar quando ele tem a revelação das Escrituras. Né? E eu acho, se a Amanda quiser comentar sobre essa parte, eu acho muito parecido. Né, com... Eu vou fazer só um adendo acerca dos eremitas, né, também conhecido como místicos, e não místicos como a gente culturalmente usa, né, conhece, né, até relacionados à nova era. Mas de como essas pessoas, né, dentro daquele... Como esse núcleo, dentro de um sistema corrupto, eles conseguiram preservar um entendimento correto acerca das obras. Né? Porque enquanto havia uma mobilização para que as pessoas apresentassem obras, né, sejam de arrependimento, seja através das indulgências, esse grupo, eles não faziam as coisas para obter algo. Por ter obtido algo, né, por ter obtido revelação, entendimento, eles... Então, faziam, né? Isso me lembra muito de Tiago, falando da fé e das obras, né? E de uma fé mesmo que opera através disso, né? E não tendo as obras mesmo como uma finalidade, mas como um efeito da fé. E eu acho isso bem interessante, né? Assim, como na vida dele, não sei se enquanto ele vivia, enquanto ele experienciava tudo isso, mas quando a gente lê, a gente vai vendo esse trilhar, né? Esse desenvolvimento mesmo. E uma das coisas que esse grupo falava era acerca da bondade de Deus. Né? E depois a gente vai ler nos tópicos seguintes que quando Martinho Lutero ele é confrontado com a ideia de amar ao Senhor, ele se percebe odiando a esse Deus, né? O Deus que ele achava que conhecia, porque ele via Deus como um juiz, né, como alguém ali punindo as pessoas, provocando mal às pessoas. Então, né, até o tópico é amar a Deus, eu odiava ele. Né? Então, eu acredito também que esse grupo, a associação a esse grupo trouxe esse alívio no sentido de conhecer a bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus, né? Então, ele também, esse ponto é bem interessante, né? Quando ele começa a entrar em contato, né? A gente sabe que ele foi estudando as porções da palavra, ele precisava lecionar, né? Então, ele esteve em contato com aquele livro, já foi falado, né, anteriormente, que não era um livro comum, popular para as pessoas, né? Mas pelos cargos que ele foi galgando, ele esteve em contato com a palavra e ele começou a estudar, né, a porção da palavra. O livro também conta sobre algumas especializações, né, que ele foi tendo, né, se especializando no grego, no latim, né, e
entrando em contato com as Escrituras e principalmente com o livro de Romanos, né? Então já fica o estímulo, né, para que ao final do programa ou em um momento mais oportuno a gente possa estar lendo essa carta também. E ele entra em contato com um texto lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, que fala que o justo, né, que os justos eram justificados pela fé. E eu acredito que esse foi a primeira luz, né, entrando ali nas frestas do coração dele, que ele trouxe esse entendimento para ele, de que as pessoas eram justificadas não por meio das obras, né, pelas horas de confissão, pelas punições, né, pelo flagelo, mas pela fé. Então, eu acredito, assim, quando eu vejo isso, né, quando eu contemplo isso dentro de mim, eu imagino alguém saindo, então, de uma gaiola, né, e podendo mesmo experimentar de liberdade. Depois, nós temos outros textos, né, em que ele foi somando a esse entendimento, né, temos Romanos capítulo 1, versículo 17, né, o justo viverá pela fé. Então, esses textos foram trazendo, né, o entendimento, a revelação desses textos, foram trazendo luz, entendimento, conhecimento, clareza. E uma das coisas que eu acho mais inspiradoras assim na história de Martinho Lutero, também estava comentando com Vanessa, é como a história dele, né, como Deus agiu através da história dele, traz glória para a palavra de Deus, como a história dele glorifica a palavra de Deus. Porque eu sei que nós estamos conhecendo, né, vários avivalistas, evangelistas, homens, mulheres que se movem no poder de Deus, né? Falamos sobre tantos personagens, né? Mas essa história de Martinho Lutero, de forma particular, me toca muito porque, de fato, foi a revelação unicamente da palavra que trouxe liberdade, né? E olhando mesmo para a história, nós podemos observar os frutos, os efeitos que o contato, né, de uma pessoa simples, né, filho de um mineiro, e uma pessoa que se flagelava, né, que entrava mesmo ali em fluxos de sofrimento, pôde receber alívio e refrigério pelo conhecimento da palavra, né? É bem interessante também que dos movimentos, né, até chegar a essa revelação, foi ele ter estudado, né, ele estudou o grego para entender, né, ali o Novo Testamento, e aí ele descobriu, né, a palavra justiça era algo muito pesado para ele, mas ele foi pesquisar no grego a palavra justificação, e aí ele percebeu que justificação falava a respeito de como é que ele... a suspensão, né, de uma sentença. Ou seja, ele sabia, ainda que não conhecesse as escrituras, todo mundo sabia que existia uma sentença sobre a humanidade. E aí a expectativa dele, por conhecer a justiça e tudo sobre a justiça, é a execução da sentença. Mas quando ele entrou em contato com o significado da justificação, ele entendeu, ou seja, a suspensão, né, daquilo que a justiça deveria fazer. Então você vê aqui alguém que buscou, né, resolver, né, tudo, por mais que seja a reforma protestante, né, a vida dele levou, né, aí ao ápice da reforma protestante, mas você vê alguém que vivenciou, né, a revelação das escrituras, né? Então isso é uma questão, né, que apesar de existir, se der tempo, né, que hoje o tempo está correndo rápido, mas você vai ver algumas questões, né, em que o nome dele foi envolvido, algumas coisas que não foram tão legais, né, e existem algumas críticas a ele por conta disso, né, e a gente não está aqui para exaltar, né, colocá-lo acima da palavra, mas trazer a figura de alguém, né, que diante de um contexto cultural, né, social, contexto histórico mais inapropriado, né, conseguiu ascender com essa revelação. Imagine nós, que temos mais acesso, temos menos barreiras, o que a gente não poderia, aonde a gente não poderia estar além. E não só, digo, no contexto para as outras pessoas, mas na nossa própria vida, porque tudo começou com a transformação da vida dele, da percepção que ele tinha de Deus, né, de resolver essa necessidade de estar
em paz com Deus e não viver com esse senso de culpa e de pecado. Então, tudo começou tendo essa transformação na vida dele, né? E expandiu para uma revolução, né? Na própria história mesmo. Isso. Então, partindo também, né, dessa revelação, eu imagino como deve ter sido forte essa revelação através dos efeitos que ela provocou, né? Ele começa a listar, né, algumas... o livro coloca aqui como algumas preocupações, dúvidas, né, e teses, e ele faz uma lista ali de 95 itens, né, deixa eu ver aqui. 95 teses. Né? 95 teses, né, com preocupações, perguntas e desafios com relação ao uso das indulgências, né, e ele prega aquilo na igreja do castelo de Wittenberg, né, ou Wittenberg, como algumas pessoas também pronunciam. E imagine como isso não deve ter sido polêmico, né? Como ainda hoje é. E um pouco acima disso, né? Fala ainda um pouco sobre o contexto. E uma das frases que era ritmada, né? Que era popular, comum, né? Nesse contexto em que as 95 teses foram pregadas, era a seguinte frase: assim que a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório irá saltar. Então, para você ver, né? O nível de escuridão, né, no conhecimento, no entendimento das pessoas acerca da salvação, né, e de elementos, aspectos semelhantes. Imagine alguém rompendo, né, esse nível de corrupção e colando ali, pregando as 95 teses, né, isso reverberou de uma forma, no momento, não positiva, e é isso que a gente vai ver, né, agora. E que a outra questão também bem interessante, que para a gente que não conhece o contexto histórico, né, obviamente, as lideranças da Igreja Católica se sentiram, né, ali confrontadas e insultadas. Mas essa atitude, né, de pregar as teses ali na porta era algo comum. Né? Ali esse contexto de pregar algo, né, algum documento na porta da catedral, era ali como se fosse um chamamento para debate. Então, quando ele fez isso, às vezes a gente pode pensar, por não conhecer a história, não, pronto, ele foi ali afrontar a Igreja Católica, ele foi ali afrontar o Papa, que depois a gente vai ver no desenrolar, realmente ele chega um momento que ele se levanta com uma postura, né, de afrontar mesmo. Mas até então, ali era a ocasião, o local e o momento de discutir. Né? Ele tinha o desejo de expor e discutir, né? Por que se a justificação é pela fé, como eu li nas Escrituras? Por que existe a prática de indulgências? Então, a motivação dele foi chamar... Para um debate. Exatamente, chamar para ver, será que isso não precisa ser reformado, né? Reconstruído, repensado? Só que aí ganha uma proporção muito grande, né? Mais ou menos, eu acredito que nessa época aqui, já começa aí a ascensão da imprensa, né? Então, logo esses textos ganharam a Europa, né? E foi realmente polêmico, né? Os principais pontos das teses de Lutero, a gente não tem como trazer todas aqui, mas ao final do capítulo tem listado as 95 teses. Então, se você tiver curiosidade, você pode adquirir o livro, conhecer. E, na verdade, é de fácil acesso também na internet. Mas, sintetizando, né, os principais pontos eram a objeção ao dinheiro das indulgências para construir a Basílica de São Pedro, a negação do poder do Papa sobre o purgatório e a consideração sobre o bem-estar do pecador. Então, esses eram os principais pontos. E aí isso foi ganhando, né, proporções cada vez maiores, né, a ponto de enraivecer, né, as lideranças religiosas, né, e ele foi chamado para retratar-se, né, daquilo que foi escrito. E aí nessa primeira, a gente vai ver que aconteceu outras, né? Não sei se vai dar tempo de ver, mas existiu mais de um chamado, né, para conversar, entre aspas, conversar sobre aquilo. E ele realmente teve, né, a expectativa de poder colocar aquilo que ele estava pensando, né? Mas resumidamente a trama, né, ali, o enredo foi com o objetivo
de fazê-lo negar tudo aquilo que ele vinha, né, perguntando e pregando e incitando, né? Ele tinha um sentimento, né, que ele poderia morrer por essa causa, né? Uma das questões aqui no tempo, alguns reformadores que a gente vai conseguir, né, falar anteriormente. A gente escolheu ele aqui no meio, né, por conta do ápice da Reforma Protestante, que é no dia 31 de outubro. Mas a gente vai ver que outros reformadores anteriores, né, que o autor do livro fala que Martinho não foi o reformador, né? Ele aconteceu ali durante a história dele o ápice do 31 de outubro. Mas outros homens, eles levantaram com essa causa, né, de questionar essa questão das indulgências e de outros sistemas que eles reconheciam não ser, né, a lei da vontade de Deus. E alguns desses homens eles foram mortos, né, porque um herege, aquele que se opunha principalmente ao Papa, ele era passivo de morte. E aqui ele tinha, né, ele vivia com essa expectativa, a gente vai ver ao longo, né, de toda a história dele, ele vivia com essa expectativa que ele poderia ser morto a qualquer momento. Mas até então, ele não havia se oposto, né, oferecido oposição diretamente ao Papa. Porque não era o Papa, né, na época, que emitia as sentenças. Eu esqueci o nome as indulgências, né? Se você for pesquisar, indulgências eram documentos, né, como que uma certidão de garantia, né, de garantia de uma absolvição. E não era o Papa que emitia essas indulgências, então ele não havia, né, ali se oposto diretamente ao Papa. Mas, né, se você for ver, é uma trama bem, né, bem longa. Mas ele conseguiu ser acobertado, né, pelo príncipe Frederico, né, que era ali o príncipe da região onde ele vivia, e conseguiu sair, né, desse primeiro julgamento, né, com vida. E a gente vai ver que ele passa mais ou menos 3 anos, eu acho que os filmes também, se eu não me engano, eles retratam isso, né, que ele até sai com a barba grande, ele sai meio que irreconhecível, porque ele passa 3 anos escondido, né? E ele, em alguns momentos, ele fala sobre esse momento, né? Esses 3 anos de reclusão, onde ele ficou escondido em um castelo, né? Protegido aí por Frederico, mas que ele se debruçou sobre a palavra, né? Se você imagina que ali num contexto em que ele era professor, né? Era um clérigo, celebrava missas e várias outras questões, ele estava buscando nas escrituras, imagina esses 3 anos. Então ele passou aí 3 anos se debruçando sobre a palavra. Quer dar algum adendo? Eu acho que você conseguiu englobar bem, né, a questão de Édipo, né, quando ele foi colocado diante de algumas autoridades para retroceder naquilo que ele acreditava, né, e para que ele se posicionou mesmo, né, naquilo que ele cria, e foi condenado, né, como Vanessa já falou, e precisou ficar retido por algum tempo, né, escondido mesmo e disfarçado para manter-se vivo. E então, assim, mesmo ele enclausurado, né, os escritos dele, as teses dele provocou, né, um caos, uma certa confusão, né, naqueles que tiveram acesso nisso, através também da imprensa, né. Isso foi amplamente divulgado, promovido, né, popularizado. E uma das pessoas que teve... Olha, sempre cai para mim essa parte. Eu nem grifo mais. E uma das pessoas que teve acesso aos seus escritos, né, foi a sua futura esposa, a Catarina von Bora. E um fato bem curioso, assim, até interessante, engraçado, talvez, sobre Martinho Lutero, é que ele era literalmente um santo casamenteiro. Né? Então, ele promovia o casamento de algumas ex-freiras
com alguns padres, né, que haviam deixado o monastério. E ele ajudava algumas freiras também que não queriam, né? A gente sabe que muitas histórias, há muitas histórias repetidas de freiras que foram forçadas a ser freiras, né? Pela família ou por ter talvez uma personalidade mais forte, como foi o caso de Caterina Vambora, em que ela foi levada para o monastério com 9, 10 anos de idade pela madrasta, justamente por ter o livro coloca, né, como uma personalidade perspicaz. Então, essa mulher, ela começa a ser freira e em uma empreitada que Martinho bolou de resgatar 12 freiras, né, de um monastério, ela estava dentro, né, desse grupo. Ele buscou casar cada uma dessas freiras que ele havia resgatado, né? E muitas delas realmente casaram. E a única que não havia casado foi Caterine, né? Caterine ou Caterina, como algumas versões colocam. E aí ele tentou, né? Continuou nessa empreitada de casar ela com um rapaz específico, mas aí acabou que o casamento não deu certo, né? Eles não chegaram a casar, né? Mas esse galanteio não deu certo. E aí, e nesse meio tempo eles foram, né, se aproximando, foram criando um laço. E então, depois de alguns conselhos do seu pai, ele percebeu, né, uma forte admiração por ela. E, na verdade, ele percebeu que seria algo vantajoso casar-se com ela, né? Isso não mostra que eles estavam apaixonados. O livro coloca mesmo que eles não tinham, né, esse sentimento um pelo outro, mas eles tinham uma admiração mútua. Eu acho engraçado a forma como você fica olhando. E aí, em 10 de junho, ele escreveu, né, os presentes de Deus devem ser tomados depressa. E então, em 1525, eles se casaram. E é bem interessante, porque me parece, né, ele já tinha 41 anos, que esse primeiro momento assim do casamento, então imagina, né? A gente vê Martinho Lutero, esse homem, né, desbravador, reformador, agora dentro de um contexto de um casamento. Então me parece que eles enfrentaram algumas dificuldades, né? Assim, ele coloca, né, o autor coloca a Caterine como uma mulher que sabia muito bem administrar a casa, né? Por sinal, eles moravam em um monastério com 44 quartos, em que sempre haviam, né, muitas visitas de alunos, de tutores, de filhos, né? Eles chegaram a ter 6 filhos, perdendo 2 deles, mas a casa sempre estava cheia de pessoas e ela administrando tudo aquilo, né? E o livro coloca que ela pôde ajudar ele em muitas coisas, né? Tanto trazendo ordem para a vida dele, né? Ordem financeira, ordem até mesmo na higiene dele, em vários aspectos da casa, né? Era mesmo uma mulher com essa qualificação assim de administradora, de administração muito forte. Um outro tópico, assim, referente também a essa vida, né, comum do lar, mesmo que a vida comum ao monastério, era a cultura que eles tinham de conversar à mesa, né? Então, alguns alunos que eram mentoreados por Martinho Lutero poderiam se hospedar nessa casa, né? E havia uma cultura de que eles sempre sentassem à mesa, né, para tirar dúvidas, para questionar, para trazer debate mesmo. E essa era uma cultura da casa deles. O autor também coloca que, depois de algum tempo, eles também virou uma espécie de orfanato, né, em que eles puderam estar trazendo algumas crianças órfãos para estar morando com eles. Então, eu vejo muitos aspectos assim de uma vida piedosa, né? Não era somente aquele reformador, desbravador, mas um homem piedoso mesmo, né, que encontrou, que teve revelação acerca da palavra e estava tendo toda a sua vida, toda a sua família transformada. É bem interessante, um recorte que você já vê a guinada, né, de alguém que casou, no caso Lutero, que até o autor fala, né, que ele não se imaginava casando porque era um homem que estava esperando uma sentença de morte a qualquer momento, né? Ele depois do julgamento, né, ele teve ali uma misericórdia de alguns dias de salvo-conduto, mas depois, por ser considerado, não ter se retratado, né, considerado um inimigo ali do próprio Papa, qualquer pessoa poderia matá-lo. Né? Essa era até uma das direções das diretrizes do Conselho de Édipo, né? De que qualquer pessoa que o matasse
seria absolvido, digamos assim, né? Não seria questionado, né? E aí você vê, né, em um momento aqui que ela, com esse espírito empreendedor, né, tinha um desejo de adquirir propriedades, fazendas, e aí chega um momento em que ela precisava, né, estava prestes a viajar para adquirir uma propriedade, e aí ele, né, desejoso de não vê-la se apartar, né, ele disse para ela: você tem um marido que a ama, deixe que outra pessoa seja uma imperatriz, né? Você vai ver a história, né, diz que ele também tinha alguns problemas, às vezes, né, na sua saúde, algumas vulnerabilidades, e ela tornou-se, né, quase que uma médica, né, uma médica, uma enfermeira, e sempre cuidava dele, né, e de todos que estavam ao redor, e dos negócios, e de muitas coisas. Então, você vê aqui a guinada, né, de alguém que nem esperava casar, não tinha nenhuma expectativa nesse sentido, e depois de algum tempo, né, afiando aí o relacionamento, não queria mais estar distante dessa mulher, né? Até fala também que no início, antes, quando ela recusou vários pretendentes que ele arranjou, né, pretendentes ex-padres, né, que a Amanda bem frisou aqui, que essas freiras e padres que deixaram os monastérios, eles estavam lá contra a sua vontade, né? Então, aconteceu ali no contexto em que eles conseguiram apoio àqueles que não estavam por vocação, né? Não tinham vocação de ser celibatário. Eles foram, né, colocados de alguma forma. Então, ele arranjou vários pretendentes e meio que conjecturou, né? Não sei se falou para ela, mas conjecturou. Como é que pode? Ela já tem 26 anos e está recusando todos esses pretendentes. Então, alguém que não tinha, né, nenhuma expectativa, nem até então, nenhum desejo de desenvolver um relacionamento, começa, né? E até também o texto fala que ele escreve muitas coisas sobre casamento, né? E se você for olhar, são coisas bem inspiradoras, bem bonitas, sobre criação de filhos também. Então, ele ganha essa vertente, né, de viver e escrever e produzir, né, ali para o âmbito dos relacionamentos, né, ali interpessoais também. Vou ler um trechinho para vocês. É claro que o cristão deve amar sua esposa. Ele deve amar o próximo e, como sua esposa é o próximo mais chegado, ele deve ser seu amor mais profundo. E deve ser também sua amiga mais querida. Casamento não é brincadeira, ele precisa ser trabalhado e é preciso orar por ele. Conseguir uma esposa é bastante fácil, mas amá-la com constância é difícil, pois a mera união da carne não é suficiente. Deve haver uma compatibilidade de gostos e de caráter, e essa compatibilidade não vem da noite para o dia. Então, eu sei que o podcast é sobre Martinho Lutero, mas particularmente é uma das mulheres, né, da Reforma que eu mais admiro. E se você tiver curiosidade, eu vou deixar listado aqui na descrição desse vídeo um outro podcast, não feito por nós, mas pelo BilboCast, e tem toda a história dela. É bem interessante esse podcast. E uma das histórias que os hosts contam nesse podcast é que certa vez, né, o Martinho ele tinha esses picos assim de melancolia, e em um desses picos ele já estava há mais de dias, né, mais de uma semana trancafiado em um quarto, literalmente trancado em um quarto, né, sem comer, sem beber, né, e conta que ela conseguiu arrombar aquela porta e ela estava toda vestida de preto, como se caracterizada da própria morte. E vindo, né, eu vim buscar você. Aí ele conta que ele ficou assustado. Você não está querendo morrer? Então, eu vim lhe buscar. E aí eles riem, né, daquela situação toda. Então, não somente essa história, mas outras histórias demonstram como essa mulher, né, mesmo com tantas responsabilidades, ela trazia essa leveza, essa alegria para dentro do lar, né? Trazendo leveza mesmo para alguns contextos que eram difíceis, né? Isso, né? E entre um deles, que o autor, né, não traz nenhuma fala, mas traz da história de Lutero, que foi uma das coisas mais difíceis. A gente vê na história dele toda momentos muito difíceis, mas das experiências mais difíceis que ele teve, né, foi a perda de 2 filhos. Então, você vê pelo contexto que eles tiveram 6 filhos, né, biológicos, adotaram vários outros, né, apadrinharam vários outros. Então, eles eram muito, no nosso contexto, muito pastorais, né, tinham esse espírito de paternidade muito grande, né, e isso foi, a perda desses 2 filhos, né, foi um momento muito baixo, né, da vida de Lutero.
ele teve bastante dificuldade de se recuperar. O livro também segue contando uma outra situação um pouco complicada, né, que aconteceu, que foi a revolta dos camponeses, né? A gente entende aqui que houve, né, um rompimento aqui, começou um rompimento em todas essas questões que a gente já falou, das indulgências e tudo, né? As pessoas começaram a ganhar luz, né? Mas não só nesse momento, mas num anterior que a gente não conseguiu comentar, né? Dos 3 anos que ele ficou ali enclausurado, né? A reforma continuou acontecendo, né? Tanto que ele saiu desses 3 anos, né? Saiu dessa situação ali de enclausuramento por conta de um caos que se instalou, né? Outras pessoas com o espírito ali da reforma, né? Mas sem a revelação do porquê tinha começado, né? Começou a levantar várias revoluções, vários caos, e ele teve que sair, né, para colocar a ordem. E aqui nessa situação não foi diferente, né? Os camponeses, né, começaram a se revoltar contra os nobres, né? Os camponeses ali viviam como que servindo, né? Servindo, dando o seu trabalho e recebiam um pouco desse trabalho, mas às vezes numa situação, né, de um pouco de exploração. Então, algumas, né, resumidamente, algumas posturas, né, alguns escritos, né, de Lutero causou meio que um conflito, né, ali ajudou, causou não, já existiu conflito e ele tentou apaziguar, né, dessas duas classes, ali com o entendimento de Cristo, né, com o entendimento da bondade, do servir ao próximo, do amar ao próximo, ele tentou ponderar, né, de um lado os camponeses, né, de abrandar esse espírito rebelde, né, porque por mais que ele tenha encabeçado, né, tenha estado à frente ali de uma reforma, ele não concordava com a rebeldia, né, ele entendia o quão satânico era a rebeldia. Então, ele tentava apaziguar os camponeses, né, esse espírito rebelde, que se levantava com violência, e de um outro lado, né, trazer para os nobres, né, alguma atitude, né, alguma postura que abrandasse essa rebelião, né, mas que fizesse isso em amor, em espírito de brandura, né, de ser bondoso mesmo, tendo que talvez tomar uma posição um pouco mais assertiva. E aí isso causou, né, um conflito, tanto que ele teve que reescrever uma das cartas que ele dirigiu até os nobres, né? Então ele ficou nessa situação, né, meio que malquisto entre alguns, né, porque ele tentou ali mediar um conflito e acabou muitas vezes, né, acabou na situação sendo mal visto por alguns de ambos os lados, né? O livro coloca algumas obras, né, alguns feitos de Lutero, e entre elas essa popularização da música nas missas, né, nos ambientes de cultos, né? E, inclusive, ele era, né, um instrumentista, um músico, e uma das músicas, né, uma das composições mais famosas dele é Castelo Forte, é uma música bem conhecida, né? Eu poderia cantar para vocês, mas eu não vou dar essa honra. Eu e Vanessa estava brincando antes do programa começar sobre isso, né? Ele achava que a música era divina, né? Que tudo aquilo que foi criado por Deus deveria ser usado para dar glória, louvor a Deus, né? Que as pessoas precisavam descobrir a criatividade dentro de si, seja qual for a esfera, e adorar a Deus através disso, né? Então, o autor coloca que havia ensaios, né, durante a semana para que eles pegassem mesmo as músicas e entoassem cânticos durante as missas, né? Então, trazia, né, todo um ambiente mais leve para os cultos, né? Uma outra obra bem importante foi a tradução da Bíblia, né, em alemão, e alguns estudiosos até afirmam que essa versão ela é superior à King James, que é uma das mais difundidas, né, em todo o mundo. Então, isso foram grandes feitos mesmo, no que diz respeito à obra, né, de Martinho Lutero. E é bem interessante que ele é excelente, né, em tudo, na minha visão, ele é excelente em tudo que faz, né? Durante esse tempo de tradução, né, diz que ele visitou vários povos, assim, várias tribos, né, vários povoados, para saber, né, para entender a linguagem, a percepção da linguagem que as pessoas tinham, né, para que
aqueles que pegassem, né, os escritos da Bíblia, né, traduzido para o alemão, para que aquilo fosse uma realidade para a pessoa, né, não ficasse tão distante do que era palpável para a pessoa, né? Tanto que eu achei bem interessante que traz aqui um relato que Lutero disse, né? Ao traduzir Moisés, eu o torno tão alemão que ninguém suspeitaria que ele era um judeu. Ou seja, sempre o desejo dele era tornar a palavra, a Bíblia, algo possível, né? Algo perto das pessoas. Então, ele fez esse trabalho, né? Esse trabalho de uma forma muito minuciosa, né? Até o autor fala, o texto fala que se não, ele queria fazer de uma forma tão perfeita que se não fosse outras pessoas ali ajudando, né, e motivando para que isso acontecesse, não teria saído, né, de tão acurado, né, de tão perfeccionista que Lutero era. Isso, então nós estamos chegando ao fim, né, da história de Lutero, e eu queria que você deixasse nos comentários aquilo que mais marcou, né, aquilo que mais lhe marcou durante o nosso relato. E partindo mesmo para o final, nós vamos ver, né, que já no final da sua vida, ele ficou enfermo, né? Eu não lembro exatamente qual foi a enfermidade, na verdade eu acho que o livro nem cita, né, mas que essa enfermidade foi piorando, né, deixando ele num quadro cada vez mais debilitado, né, com febre mesmo. E em um dia, no dia 18 de fevereiro de 1546, ele fechou os olhos, né, e partiu para estar com o Senhor. Não relata uma morte dolorosa, nem nada do tipo. Na verdade, me pareceu também pela escrita do autor que era algo que ele já vinha nutrindo, né, esse desejo, assim, não pela morte, mas para estar mesmo com o Senhor. E ele parte, né, deixando aí grandes feitos mesmo para a Igreja do Senhor. É bem interessante que o autor fala que ele escreve humoradamente, né? Ele, por mais que a gente tenha relatado, né, e a história relata esse homem meio resumidamente perturbado, mas você vê que traz, né, principalmente depois que chegou a revelação, né, de quem Deus era, que Deus era bom, ele conseguiu estabelecer um relacionamento de paz com Deus. Você vai ver que ele era uma pessoa bem humorada, né, a ponto de ter escrito, né, no final da vida dele: eu estou farto deste mundo e ele está farto de mim, né? Aqui como que um entendimento, né, de que ele já tinha dado e feito tudo que ele poderia fazer nesse mundo, e agora, né, o que restava era mesmo estar em paz, né, agora com o Senhor. O autor coloca também uma última frase dele, né, dizendo assim: não guardo imagem triste de nossa igreja, mas sim a de uma igreja que floresce pelo ensino puro e incorrupto, crescendo com ministros excelentes a cada dia. Então, assim, por essa afirmação você vê alguém que não ficou frustrado, né, ministerialmente frustrado, né, mesmo combatendo algumas condutas inapropriadas, mas alguém esperançoso, talvez, né, de fato de ver todo o esforço reverberando em algo positivo. Então, algo que me marca muito, né, acerca da história de Martinho Lutero é esse espírito bravo, né, de combater mesmo algumas coisas em prol de um conhecimento compartilhado. Né? A gente costuma dizer que conhecimento é poder, e de fato, né, a palavra também fala que é a verdade que liberta as pessoas. Não é o exercício das obras, né, que garante a salvação das pessoas, não é o martírio, nem o flagelo que garante o perdão dos pecados, porque tudo aquilo que foi conquistado por nós foi conquistado em Cristo. Né? E a fé em Cristo e na obra de Cristo é o que garante para nós o acesso a todas essas bênçãos, né? E eu fiquei muito impactada relendo a história de Martinho Lutero, justamente por ver o impacto da palavra, né? Unicamente a palavra, sem acessórios, sem floreios, mas a verdade da palavra iluminando a vida de um homem como tem iluminado as nossas próprias vidas, né? Juliette deixou aqui os comentários, né? Lutero era o nome que tomou destaque no movimento, porém havia muitos outros homens que iniciaram o movimento protestante. O pastor e professor Antônio ele explicou muito bem sobre. E aí o pastor esteve aqui ministrando sobre história da igreja, não foi? Acho que foi a história da igreja. A parte mais interessante é quando deparou com o livro de Romanos e as revelações contidas neste. Realmente, para mim, é um dos ápices, né, que a Amanda já falou,
que é esse encontro, né, com a palavra, né, com a revelação, né? Em alguns momentos anteriores você vai ver que perturba. A simples leitura da palavra para ele, né, antes da revelação chegar, perturba ele, né, que diz que ele vai buscar paz nas escrituras, mas chega lá, ele lê a história de um Deus que quer fazer uma justiça que é impossível para o homem sanar, alcançar, né? É impossível para o homem fazer, acabar com essa sede de justiça. Né? Então, é mesmo a revelação das escrituras, né? Uma busca, e não foi uma coisa de um momento. Né? Ele também fala, né, que num desses caos da reforma, né, existem pessoas que elas apenas vão seguindo, né, sem entender o porquê, né, a essência das coisas. E alguns desse povo que seguiu ele, né, ele era bem quisto no local que ele morava, mas alguns dos que seguiram, né, começaram algumas revoltas sem o entendimento. E diz que Lutero explica, né, para alguns dos seus pares, que aquilo que ele levou 3 anos para entender, né, buscando continuamente as escrituras, não teria como alguém com 3 meses entender, né, absorver, abstrair, né, a essência daquela revolução, né, dessa reforma. Então, para mim, né, o principal que aconteceu na reforma protestante, através da vida de Lutero, foi a transformação, né, da vida dele através da palavra. Tanto que na narrativa você vê uma pessoa que começa de uma forma e tem um ápice, né, tem um encontro com as escrituras, a revelação das escrituras, e você vê a mudança, né, de alguém que foi transformado por conhecer a Deus e a sua palavra genuinamente. Né? Exatamente. Então, nós estamos chegando ao fim, né, desse podcast. Falamos sobre a vida, né, vida e obra de Martinho Lutero. E nós temos um encontro na próxima sexta. Eu quero fazer um adendo também, né? Juliette citou aqui no nosso chat. Um professor, né, o professor do Centro de Treinamento Bíblico, né, que esteve recentemente aqui na Igreja Verbo da Vida. E eu quero deixar o convite, né, se você deseja se aprofundar mais, não somente na história de outros reformadores, né, na história da reforma, mas se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história da igreja, essa é uma das matérias que compõe a grade, né, do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Então você vai passar alguns dias, né, aprendendo um pouco mais sobre a igreja primitiva, na verdade a igreja, né, como ela esteve se desenvolvendo ao longo dos anos. Então, em breve, muito em breve, as matrículas estarão abertas e você vai poder cursar, né, e depois de 2 anos estar formado, treinado no Rema. Né? Então, você tem mais alguma consideração? Nós finalizamos o programa aqui e nós temos um outro encontro na próxima sexta-feira, às 15 horas da tarde. Tchau, tchau.